Muito bem, estamos de volta com o canal Professor e a Doutora. Vamos repetir, refazer, reforçar um tema que está bagunçado aí na cabeça de algumas pessoas. Existe falta de interpretação, muitos advogados defendendo coisas diferentes. Vamos deixar claro para vocês aqui, numa linguagem que todo mundo possa entender, se o inventário é obrigatório ou não, quais as eventuais perdas de não se fazer o inventário, se as pessoas não fazem inventário porque é caro, é este o motivo? Enfim, nós vamos dar opinião técnica. A doutora Emanuele, que é especialista nessa área, vai dar a opinião técnica dela como advogada, para que ver se a gente consegue tirar as dúvidas que ainda existam. Obviamente que o vídeo não pode ser muito longo, mas eu tenho certeza que vamos usar uma comunicação clara, objetiva e que você vai entender. Roda a vinheta! Muito bem, doutora Emanuele Spezia Colombo, tudo bem? Tudo bem, professor? Chama aí que estamos com 2.000 inscritos, chama disso para o pessoal não parar de se inscrever aí. Estamos com 2.000 inscritos aqui no canal, o Professor e a Doutora, então compartilhem esse vídeo, nos ajudem também continuando a se inscrever. Deixem os seus comentários, os seus likes, que voltaremos aí com mais vídeos para vocês. Nos divertimos informando, e 2.000 inscritos, a gente imaginou que nunca fosse passar de 1.000, cara. Estamos com 2.000, agora vamos sonhar um pouco mais. Obrigado a todos vocês pela oportunidade, ok? Doutora, vamos reforçar isso. Essa semana eu assisti uns 5, 6 vídeos de outros colegas seus, tentando esclarecer o público. O público ainda parece que tem muita dúvida. Me diga aí, primeiro, vamos por partes, já diria o poeta. De novo, doutora, o que é inventário? Inventário nada mais é do que o procedimento para a regularização de bens de uma pessoa já falecida. Então, por meio do inventário, a gente formaliza a transferência destes bens para os seus herdeiros. Bens e dívidas, né? Que a gente partilha não somente os direitos, mas também os deveres. Vou fazer um bate e volta aqui para a gente ser claro e objetivo e se a gente tira o maior número de dúvida possível, né? Uhum. É obrigatório fazer o inventário? Sim ou não e por quê? O inventário, ele pode não ser feito, mas ele deve ser feito. Como é que funciona isso? Não existe uma obrigatoriedade na lei, mas há uma penalidade para quem não faz. Então, se a pessoa não faz a abertura do inventário em 60 dias, existe uma multa. Mas isso não preclui esse direito, ela vai continuar tendo a opção de abrir o inventário futuramente. Só que aí vai haver a incidência de multa. Começa a contar a partir de quando? Como é que chega essa informação de que não foi feito o inventário em 60 dias? O prazo de 60 dias começa a contar na data do falecimento. Esse controle é possível por meio da certidão de óbito, onde vai passar a constar a data em que o cidadão faleceu e a partir de então inicia a contagem do prazo. Então o ideal seria que a família ou as pessoas envolvidas fizessem o inventário em até 60 dias, é isto? Exatamente. Muito bem. Não fizeram até os 60 dias. Estão passivos de multas, correto? Exato. E o que mais? Há mais alguma sanção? Como é que fica? Até quando eles podem fazer? Morreu em 60 dias, e agora como é que fica? O ideal é fazer a abertura, como o professor disse, em 60 dias por conta da multa do imposto, né? Então, o imposto ele vai incidir aí um acréscimo de 20% sobre o que seria devido. Então, uma penalidade que, dependendo do patrimônio, ela fica alta para a família. Mas, além disso, a gente orienta que o inventário seja feito porque os bens ficam irregulares, né? Ficam no nome daquela pessoa que faleceu, então não é o ideal, traz desvalorização para o patrimônio. E se a família, um dos herdeiros, quiser ou precisar vender esse bem numa emergência, ele não conseguirá, pelos meios legais e que a gente orienta. Então, o objetivo é que sim seja feito o inventário, é o melhor caminho sempre. Tá. Na hipótese de nesses 60 dias, não, a família não tem grana. Outro comentário que eu vi, outras perguntas que eu vi, acho até que houve equívoco lá de alguns colegas, mas enfim, não vamos aqui entrar nesse mérito. Não vamos entrar. Nós moramos em Santa Catarina. Sim. O principal imposto que se paga é o ITCMD, é isso? Exatamente. Vou escrever, nos outros vídeos a gente já escreveu ali embaixo que é ITCMD, vou escrever de novo. Imposto de transmissão, causa mortes e doação. Beleza. Esse é o maior imposto, correto? Sim. Muito bem. Acontece que eu ouvi algumas pessoas falarem que isso tem que ser pago à vista. Por favor, doutora, em Santa Catarina, não sei se você tem condições de responder pelo Brasil todo,
Isto pode ser parcelado ou não? Quais são as condições de pagamento desse imposto? Tá, então vamos por partes. O imposto, por ser estadual, ele tem regramento em cada estado. Então, os estados legislam de formas diferentes com relação a esse imposto. Aqui em Santa Catarina, a nossa lei estadual do ITCMD permite sim o parcelamento, né? O parcelamento é até 48 vezes, inclusive, que é um prazo aí bem dilatado para que a família consiga arcar com estes impostos. Os cartórios também, dependendo do tabelião e do registrador, também fazem esse parcelamento, geralmente em até 10 ou 12 vezes. Então, aí precisa ser consultado para ver essa possibilidade caso a caso. Mas sim, é possível parcelar, não precisa fazer o pagamento integral já de pronto no início do procedimento de inventário. Isso a gente falando, claro, para os inventários extrajudiciais. Nos judiciais, a gente consegue pedir gratuidade de justiça, né, a depender da família e do acervo, né, patrimonial que vai ser partilhado. E também a gente consegue o parcelamento na via judicial. Então, se a pessoa não tem gratuidade, mas precisa parcelar para conseguir pagar com um pouco mais de respiro, a gente também consegue em até 3 a 6 vezes, a depender do posicionamento do magistrado. O que seria, eu sei que você já falou isso em outros vídeos, né? E talvez a maioria já saiba, mas eu vou reforçar a pergunta, sim, porque eu também ouvi e vi muitas pessoas, parece que não entendem, não sabem. Então vamos reforçar. O que seria inventário extrajudicial e o que seria inventário judicial? Inventário judicial é aquele que é feito em juízo, perante o juiz, e o extrajudicial é aquele que tramita administrativamente, ou seja, fora da seara judicial, nos cartórios de nota do Brasil todo. Então, são essas as Por que precisaria do judiciário? Porque muitas vezes a família não tem esse valor, né, para despender no extra, né, que a depender do caso fica um pouco mais caro que o judicial, e também não há consenso, né, nas vias extrajudiciais a gente só consegue fazer se houver acordo de toda a família para a partilha dos bens. Qual que é mais rápido? Ou não tem isso de ser mais rápido um ou outro? Não, celeridade, sempre o extrajudicial vai ser mais célere. Tá, vamos lá. A gente está partindo da hipótese que as pessoas, hipótese concreta, se é que existe isso, as pessoas vão receber um bem, vão receber um patrimônio. Ah, mas não tenho dinheiro. Você está recebendo um patrimônio. Acontece, doutora, pelas pesquisas que eu fiz e eu vi, eu sei que eu estou recebendo patrimônio, mas eu não tenho dinheiro. Eu estou recebendo terreno, eu estou recebendo animais, eu estou recebendo uma chácara, eu não tenho liquidez. E o cartório não aceita os meus animais, não aceita, eu preciso de dinheiro. Tem uma solução, vira, doutora. A doutora Emanuele tem a solução para você. E qual seria? A gente consegue pegar o patrimônio e torná-lo líquido para o pagamento de todas essas despesas. Sim, já é possível. A gente consegue no extrajudicial, havendo o consenso, que é um dos requisitos, vender os bens, alguns dos bens, seja casa, carro, animais, para custear todas essas despesas. E aí, despesas a gente pode entender despesas de cartório, tabelionato e registro de imóveis, que serão necessárias, os impostos, inclusive, e também os honorários do advogado. Então, a gente consegue fazer essa venda primeiro para depois custear todas essas despesas. Quem paga essas despesas? Se tiver ali 10 pessoas envolvidas, as 10 pagam, elas têm que fazer um acordo entre elas, enfim, alguém tem que pagar, isso tem que ser rateado. Se não houver um acordo nesse rateio, eu pago a minha parte. Enfim, como funciona isso? Não, a gente sempre faz a partilha ali, inclusive das despesas, de acordo com o quinhão que cada um vai receber. Por exemplo, se houver uma viúva que seja... Proporcional, é isso? Exatamente, proporcionalmente ao quinhão de cada um. Se tiver uma viúva que vai receber 50%, o ideal é que ela pague metade e os outros herdeiros ou herdeiro pague o restante. Mas pode ser que haja um consenso da família que aquele que recebe mais vai pagar essas despesas, assuma, né, essa obrigação, mas aí realmente fica a critério e ao acordo da família. Muito bem. Outra coisa que eu ouvi, precisa de advogado para fazer isso, porque algumas pessoas alegam que tem que pagar o advogado. Ora, precisa do advogado? Qual a importância do advogado nesse processo de inventário? Precisa de advogado, seja no extra e no judicial, e o advogado é o profissional capacitado e que tem técnica para analisar a situação da família e fazer a partilha de acordo com a lei, né? Uma pessoa leiga que não tem a qualificação técnica jurídica para essa partilha não consegue fazer o procedimento. Então, precisa sim da interveniência, da assistência de um advogado para que isso seja montado
os documentos solicitados, né? E que seja feito o inventário. Muito bem. Se não fizer o inventário, isso vai rolando, vai ficando irregular. É isso? Os bens patrimoniais, de forma geral, ficam irregulares. Sim. Consequentemente, não há como fazer comercialização, a não ser que se crie aí uma forma irregular e vai ficar sempre irregular daí, né? É isso? Exatamente, sim. E sujeito a ações judiciais, né? O bem irregular também fica desvalorizado, enfim, inúmeras possibilidades aí que trazem prejuízo para essa família. Muito bem. É um tema que sempre recorrente e as pessoas sempre têm dúvidas, mas eu tenho percebido que algumas pessoas estão complicando também, né? Na hora de explicar isto. Eu acho que com uma verbalização fácil, uma comunicação fácil sempre ajuda. Eu acho que as pessoas conseguem entender melhor. Eu tenho sentido essa dificuldade. É muito tecnês, entende? Vamos ser menos técnicos, gente. Fica só uma sugestão de um sujeito que trabalhou 20 anos com educação aí. Menos técnico e mais claro, para que as pessoas possam entender e que não gere toda essa confusão. Essa é uma observação. A segunda, doutora, se me permite, muitos e muitos trabalhos, muitas situações precisam de profissionais credenciados, capacitados e habilitados pelos órgãos competentes. Não tem como ser diferente. Não adianta você querer economizar em algumas questões, é mais fácil você tentar negociar com o seu advogado os honorários dele do que tentar fazer de outra forma, que provavelmente seria irregular, demorada. Então o papel do advogado neste caso, eu já presenciei algumas vezes esse tipo de serviços, é também de mediação. Não imaginem vocês que os familiares todos estão sempre em comum acordo, todo mundo concorda com tudo. Nesta hora, o advogado também tem que saber mediar, diante do que diz a lei. Não é o irmão, o tio, a tia, a viúva que vai dizer como é que tem que ser feito. É o que está na lei. Alguns acordos extrajudiciais serão feitos também com base no que diz a lei. E o operador da lei é o advogado. É ele que vai lhe representar da maneira mais honesta possível, mais técnica possível, de acordo com o que diz a lei. Então, temos que ter um pouquinho de cuidado nessa interpretação também, gente. É a mesma coisa, você está doente e vai para o Google, toda hora para o Google, querer curar a tua doença através do Dr. Google. Não dá. Tem uma hora que você tem que ir ao médico, entende? E assim vai para outros trabalhos, outras profissões também, tá bom? Mais alguma coisa sobre inventário? A gente tentou só dar uma clareada nos principais pontos que eu verifiquei nos estudos que eu fiz nessa semana, de alguns vídeos, enfim. Eu tenho uma complementação para Faça, por favor. Que é a seguinte. É preciso ter em mente, você que tem um inventário que não foi feito na família, que você só vai pagar despesas proporcionais àquilo que você vai receber, né? Você vai pagar um bem que será seu, que virá para o seu nome. Se está pagando mais é porque recebeu mais, né? Exatamente. Então, você vai pagar por algo que você vai receber. Essa transmissão precisa ser feita para você e para isso existem procedimentos e formalidades. E é para isso que existem esses custos, tá? Muito bem. Mais alguma coisa? Agora terminei, encerrou. Continue dando o like, apoiando o vídeo do canal O Professor e a Doutora. Já somos 2.000 inscritos, começamos aí para nos divertir, desestressar. Só que agora ninguém mais nos segura. Vamos levando, deixa a vida me levar, já diria o poeta e o grande músico. Ok? Que Papai do Céu abençoe você, sua família e seus entes queridos nesses dias que estão por vir. Tchau!